Muito bem. Mas de hoje eu quero falar uma coisa a vocês. Bem, por que realmente eu digo karatê, ou digo espaço samurai, eu digo uma coisa desse tipo? Bem, quero falar uma coisa a vocês. Eu, na minha juventude, recebi uma língua de poder, fui batizado no Espírito Santo. A língua era Labaçu. Com essa língua, parece que essa língua tinha um poder soberano. Eu falava essa língua para vencer pelo time do Flamengo, e essa língua me dava habilidades, me hipnotizava para me dar qualificações de conseguir ganhar o título, até na Fórmula 1. Eu disse somente terceiro lugar realmente, e parece que todo tipo de ação da língua, o Rubinho Barrichello ou qualquer um fez parte por trás para abrigar a língua, já esculhambou uma vitória para ser a vitória do seu pacto, ou todos realmente recebiam devido ao pacto, à língua, e recebiam devido a um pacto. É isso que o Pai fazia por trás. Nisso dava glória e graças a Deus. Dizia o nome de um Deus focalizado. Eu pensava que o nome de Deus tinha no Testamento era um elemento. Um era luz, outro era sol, outro era dia, outro era manhã, outro era água. Então dava glória e graça para roubar com a língua o poder titânico daquele elemento, daquele Deus. O poder titânico daquele Deus fez algumas maravilhas, alguns sinais, fazer dias se transformar em noite. É uma coisa desse outro, uma coisa disso ou de outra coisa que eu fazia também. Mas foi no começo da minha trajetória. Eu fui saqueado. Ele liberava um círculo vermelho, um poder, liberava alguns poderes. E alguns espíritos estavam em mim, alguns espíritos desses deuses estavam em mim. Por isso eu tinha de uma forma um pouco maior do que um ser humano. O ser humano só escapar de bala com uma coisa que eu fiz, manualmente, dando glória e graça ao ar livre, em nome do Deus. Mas em mim, podia, ainda era uma coisa que estava morta, uma coisa que ainda estava em algum animal meu, um dragão, um leão. Mas, devido a isso, eu tentei lutar, mas eu tentando fugir de um lugar ao outro, pensando que era uma coisa positiva, sendo positiva realmente, mas algum lado disse uma coisa para mim que não era tão positiva, mas eu não acreditei. Aí um negro, um homem que eu estava foragido, que sabia que eu estava tentando me levar ao céu, disse: onde está ele? Aí eu disse: não, vou continuar aqui escondido, já estou conseguindo me levar ao céu. Aí disse: aí ele disse, o homem, o filho dele disse, ele continua. Aí ele pegou um facão e disse: o que tu quer? Já meteu a facada aqui na minha cabeça. Aí eu peguei com 2 mãos o facão, empurrei para o outro lado e saí, e consegui me levantar e fui para fugir daquele lugar. Mas só que ele foi atrás de mim e começou a me pressar na cara contra a parede, me espancar, me esfaquear. Depois disso, ele perguntou o que eu era. Eu sem querer disse: eu sou Deus. Aí ele me amarrou, chamou um camburão, um tipo de caminhão, de ônibus, e me levou direto para a polícia. O policial me levou para o hospital. Por causa disso eu não consegui lutar. A minha luta de poder não funcionou. Então eu voltei machucado, costurado, voltei para o antigo bairro com minha mãe. Então eu voltei para o antigo bairro. Mas eles tentaram me passar uma máquina agrícola, que o lugar era cristão, passou uma máquina agrícola em mim. Mas eu atravessei sobre a máquina agrícola para o outro lado. Eu machucado, costurado. Aí depois eu fui descosturado, arrumado, mas eu tentei usar um poder com alguém, porque alguém estava me ameaçando. Eu me senti coagido a lutar, mas o homem se mostrou muito forte sobre mim. Então eu comecei a reparar, minha luta, meu poder tinha uma fragilidade agora. O poder não tinha um brígido, não podia matar, não tinha a atribuição de machucar, tinha a atribuição de deixar a pessoa machucada,
E com uma luta daquela já ia me machucar. Então eu comecei a avaliar que faltava uma luta, faltava um instrumento de lutar. Caso até eu fosse para o exército ou me chamasse para uma coisa militar, um tipo de fuga, eu precisava ter uma instrução militar na minha instrução, na minha formação, para pelo menos me sair melhor se eu fosse chefe de Estado realmente, como o profeta que se tornou alguma coisa política. Nisso, eu tinha instruções sobre Karate Kid, sobre Karatê, alguma coisa do Japão sobre espaço samurai. Por isso, realmente comecei a me treinar e minha paixão para me viver uma coisa na eternidade de Karatê e espaço samurai veio à tona, sabendo que Aba era o deus do Karatê, samurai, e realmente eu tive visões sobre lutas futuras, até de poder, mas realmente foi isso que me vocacionou a empreender uma luta de Karatê espaço samurai, uma dignidade, para ninguém realmente tentar me sobrepor se meu poder falhar, para me respeitar realmente, para nesse atributo eu, num campo de batalha, alguma coisa mística, se desenvolver uma coisa de poder me sair melhor. E toda a minha paixão pelo Karatê e pelo espaço samurai, de uma luta pela eternidade, como se fosse o Vegeta, um Goku, ou como se fosse uma força maior que acredita em lutar com Karatê ou com uma espada samurai, em último caso, com força, uma forma mística. Eu mostrei no meu site Mestre Aprendiz toda a minha paixão por poderes ocultos, de Brahma, poderes que eu poderia usar como um Jibô, de administração cósmica, mostrei toda essa paixão minha também. Mas o Karatê Espaço Samurai é isso para mim. É um modo realmente de eu lutar sobre uma luta de poder, ou de eu enfrentar de uma proporção um pouco maior uma coisa que se mostra desordenada. E o Karatê Espaço Samurai faz parte da minha formação, é uma filosofia de mim, é uma filosofia de vida minha, que eu acredito usar em prol de uma luta pela eternidade, da minha administração, que eu falei a vocês da minha paixão pela uma luta da eternidade, para ser da eternidade, como minha organização da minha nova ordem. É uma filosofia de vida, o Karatê Espaço Samurai, ou qualquer luta que eu vinha a lutar, é uma filosofia de vida, é a minha índole real, que faz parte da minha formação por causa disso. Realmente eu penso que eternidade realmente eu posso ter alguma força, mas a força engruda com regiões cósmicas, com uma coisa que aqui nos meus livros eu digo realmente usar um poder de Jibô, oculto, que eu lutei até espaço samurai, karatê, e desempenho um papel até de carregar montanhas, uma coisa muito dura, mas que simbolize realmente toda a minha formação foi usada para me aprender uma coisa, que esse reino tem força também, ou tem uma coisa drástica de alguma coisa de radiação, mas pelo menos joguei a pedra ou joguei contra a muralha. Esse exército tem uma organização de escudos protetores, mas joguei meu karatê. Esse exército angelical tem uma espada muito grande, mas eu esgrimi melhor. Nisso, nessa esgrimia, de todo o aspecto de um Jibô que fez o caminho para todos ficarem cegos, ser transportado por um abismo, ou um encantamento por uma barreira para ninguém ultrapassar. Nisso, ou portais para evaporar inimigos, seja realmente o que a eternidade será. Isso foi um aprendizado que eu até realmente senti necessidade de ter alguma força, eu só tinha uma resistência muscular maior e uma regeneração depois que só fez assim, com uma força ainda poderia quebrar alguma coisa. A necessidade da força eu também estou agora tentando suprir. Mas sem falar para vocês, boa sorte.